Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar lendo os koans do Liber 333. Hoje nós leremos o koan 61, o nó de tolo. Lembrando que 61 é o número da palavra Ain. Ain significando o infinito. Se você não está fazendo o meu curso sobre mística e filosofia de Aleister Crowley, recomendo a você o curso. E lá você vai ter uma compreensão melhor do significado de Ain. Crowley entenderá Ain como nada. Mas Ain literalmente significa aquilo que não tem fronteiras, aquilo que é infinito, ou seja, aquilo que não está restrito a coisa alguma. Eu vou ler o texto e eu não vou recorrer às explicações do Crowley, como eu tenho feito preferencialmente. Alguns elementos aqui eu vou explicar sem recorrer a toda a tecnicidade que o Crowley construiu aqui. Mas vamos lá. Ó tolo, criador do eu e do nada, desfaz este nó safado. E ele fala que este nó safado tem tanto uma característica sexual, como uma característica de ser algo que é um nó de tolo, algo que é o título, né? O nó de tolo. Ó, ai, este ió, iau, eu devo sempre indefinidamente a ilha de Nibbana, Nibbana é o Nirvana, né? Eu pago P é a letra P do hebraica, que simboliza a boca, a dissolução da casa de Deus, pois P vem depois de O, depois de Ain, a letra Ain, que é O, é a letra Ain, que triunfa sobre Aleph em Ain, que é zero. Como assim triunfa sobre Aleph, né? O tolo que ele chama no começo é Aleph, o primeiro caminho de Keter para Hokmah. Quando ele diz que o Ain triunfa sobre Aleph, é porque Ain é de Ain Sof, do 61, né? Ou seja, do infinito. Op, que é as duas letras que ele falou aqui, o O e o P. Opus, a obra, a abertura do olho. Tu, garoto safado, de novo ele volta ao garoto safado, tu abriste o olho de Horus ao olho cego que chora. O sujeito reto em tua retidão regozija. Morte a todos os peixes. Aí eu vou ler só o comentário final do peixes aqui, tá? Que normalmente é chocante para as pessoas. A explicação de peixes, né? Peixes, nun, a letra nun em hebraico. A letra antes do O, né? Ou antes de Ain, significa um peixe, um símbolo de Cristo e também pelo seu formato, o princípio feminino. Você fala, meu Deus, Crowley está dizendo morte ao princípio feminino. Vamos rasgar, de peito de fora, rasgar os livros do Crowley agora, porque o Crowley é um anti-fêmea, o Crowley é um anti-mulher. Calma, paciência. Vamos tentar entender. Primeiro eu vou falar aqui sobre o olho cego que chora. E ele fala da abertura do olho. Ele mesmo vai explicar que essa abertura do olho está ligada ao Nibbana, ao alcançar o Nirvana, que é a dissolução da casa de Deus. Ou seja, essa abertura do olho é a abertura do olho de Shiva, que segundo as tradições, ao abrir, consome o universo, destrói o universo. É o que o Crowley chama de o Shiva Darshana. É mais do que a visão de Shiva. É a visão de Shiva de todas as coisas, né? Shiva vendo todas as coisas por uma visão transcendente, não a dos dois olhos, mas do terceiro olho. Só que o Crowley lembra que uma das imagens de Shiva é o Lingam, ou seja, um falo. Então ele faz a conexão entre ele associa o olho com o olho cego que chora, o olho que não vê e que chora sêmen, né? Ou seja, é uma referência poética ao falo. O Deus que é um falo, Deus que quando abre o seu terceiro olho, o olho cego que chora, o olho que até então não vê, ele libera a visão ao invés de ser visto. E esta visão que ele libera desfaz todo o universo. Então a gente volta lá ao nó safado do começo, porque quando ele fala em nó safado, ele fala que é um nó, uma conexão que tem que ser desfeita. E ele começa a falar de I e O. E chega até a palavra Ial, que é o nome, o tetragrama, 4 letras, né? Yod, He, Vav, He, em grego. Quando ele fala de I e de O, ele está falando dos princípios masculino e feminino, da união do Shiva Lingam. Então você pensa, então o Crowley está dizendo para o Lingam e a Ione se separarem, este é o nó, né?
né, que deve ser desfeito, quando ele fala no fim, tu abriste o olho de Horus ao olho cego. O que chora o olho de Horus é o ânus. E ele destaca isso no Liber 777. Você fala, porra, do que diabos Crowley está falando? Ao invés de me deter a todas as longas explicações do Crowley, eu vou recorrer aqui às tradições do cristianismo gnóstico. Então eu vou ler alguns trechos, primeiro do Evangelho de Felipe, o verso 71 do Evangelho de Felipe. Enquanto Eva estava dentro de Adão, né, como diz o Gênesis, não existia a morte. Mas quando se separou, sobreveio a morte. Quando esta retornar e ele a aceitar, deixará de existir a morte. Verso 78. Se a mulher não se houvesse separado do homem, não teria morrido com ele. Então aqui você já vê uma doutrina que muito antes de comer do fruto, eles já estão mortos. A separação deles é o que os leva à morte. Sua separação tornou-se o começo da morte. E aí ele diz, por isso Cristo veio para anular a separação que existia desde o princípio. Essa palavra princípio vai à palavra Bereshit, do capítulo 1, primeiro versículo da Bíblia. A letra Beit tem o significado de dois, ou seja, Adão e Eva. É o erro do princípio que deve ser desfeito, que Crowley menciona tantas vezes. Diz que Cristo veio para anular a separação que existia desde o princípio. Mas se o verso 1 da criação do mundo começa com Bereshit, a união dos dois, o fim deste dois, vai levar à dissolução do universo, à dissolução da casa de Deus. É o Shiva Darshana, a abertura do olho, que está ligada a uma forma de fazer sexo. Por isso que ele fala do olho cego que chora. Para unir a ambos e para dar vida àqueles que haviam morrido na separação e uni-los de novo. Agora eu vou ler um trecho muito polêmico do Evangelho de Tomé e vou em breve começar a gravar vídeos sobre o Evangelho de Tomé. Provavelmente o próximo vídeo já será uma introdução a Tomé, o nome de Tomé, né? Dídimo Judas Tomé, mas provavelmente no próximo vídeo. O último verso, o último aforismo do Evangelho de Tomé. Simão Pedro disse-lhe, que Maria saia de nosso meio, porque as mulheres não são dignas de vida. Disse Jesus, vede, eu me encarregarei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo semelhante a vós homens. Pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Eu já vi, quando o Dan Brown publicou o seu espetacular livro e encheu de balas os revólveres dos conservadores e dos católicos tradicionais e dos evangélicos fundamentalistas, esse texto ser usado para dizer, tá vendo? Os gnósticos eram também, eles também eram misóginos, eles também odiavam as mulheres, né? Então, será que é bem isso? Vamos ver outros textos aqui. Vou começar do 106, aqui bem pertinho. Disse Jesus, quando fizerdes um de dois, tornar-vos-ei filhos do homem. E se disserdes montanha, move-te, ela se moverá. Olha o que ele está dizendo. Essa coisa da montanha se mover, nos evangelhos canônicos, está descrito com relação à fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a montanha move-te, ela vai se mover. Eu não conheci até hoje nenhum santo, nenhum crente, nenhum padre, nenhum papa que moveu montanhas pela fé. Eu conheci um pastor uma vez que tinha um discurso muito engraçado. Ele dizia assim que eu não tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque senão eu estaria movendo montanhas, mas se juntar a minha fé com a sua, com a sua, com a outra, aí a gente tem a fé para mover montanhas. Bom, eu nunca vi nenhuma igreja juntando todas essas fezes do tamanho de grãos de mostarda movendo montanhas. Então, obviamente, aquele texto que você tem ali não é uma parábola, ele é um texto modificado. Aqui é dito que quem fizer um de dois, tornar-se-á filho do homem. E ele dirá, a montanha move-se, ela se moverá. Ou seja, ele terá o poder de reconfigurar a realidade. O outro verso, que é para a gente meditar aqui, entender aquele, o 48.
Disse Jesus: se dois fizerem as pazes em uma mesma casa, dirão à montanha, move-te, e ela se moverá. Se você... É a mesma coisa, ele só mudou a analogia. Dois numa mesma casa, ou seja, se a mulher voltar para o homem, né? Quando ela estava no homem não havia morte, e ele a aceitar, porque ela estava dentro de Adão. Daqui a pouco a gente vai tentar entender o que isso significa. E o último verso, que é o mais complexo. Jesus viu as criancinhas que estavam sendo amamentadas e disse aos seus discípulos: essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Disseram-lhe: poderemos então como crianças entrar no reino? Jesus disse-lhes: quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, o interno como o externo, e o externo tal qual o interno, ou seja, eliminei a diferença entre externo e interno, e o de cima tal qual o de baixo. Então quer dizer, o axioma hermético que está em cima é como o que está embaixo, ele é parcialmente verdadeiro. Porque não é. Deve ser tornado. O que está em cima deve ser tornado como o que está embaixo. E quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher, quando dispuserdes olhos no lugar de olhos e mão no lugar de mão, ou seja, uma união, né? Mão com mão, olho com olho, e o pé no lugar do pé, uma imagem no lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Quer dizer, o que Jesus quis dizer aqui? Então é assim que deve ser entendido aquele texto lá. Eu farei de Maria um homem. Quer dizer, eu farei de Maria um homem. Óbvio que ele não disse, mas se você leu o evangelho todo, antes você entende a ironia da fala. Porque Pedro fala, afasta ela porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus fala, não, eu vou fazer dela um homem para ela ser um espírito vivo como vocês homens. Pedro que não entendeu, porque provavelmente um comentou não deve ter entendido, mas o texto anterior... ou Pedro não lembrava, né? Ou não tinha sido dito ainda, porque não quer dizer que esses textos foram falados todos em sequência, um logo depois do outro. Dizer que fará de Maria um homem é o mesmo que dizer, e farei de você uma mulher, Pedro. Entendeu? Essa coisa é que ele não entende. De modo que homem não seja homem, nem mulher seja mulher. Ele apontou para as crianças. Por que ele apontou para as crianças? Porque uma criança nasce da união e da dissolução, ainda que temporária, ainda que parcial, ainda que enfraquecida, de um homem e de uma mulher. A criança é um terceiro, é um produto da união deles. Quando o Crowley fala aqui do olho de Horus, que se abriu para o olho cego que chora, ele está falando de uma forma de gestação que ela é oposta à forma de gestação que nos leva à morte. Por exemplo, quando a gente ouve que Adão e Eva comeriam do fruto, lá no Gênesis, né? No Gênesis 3. Eles comeram do fruto, se comessem eles iam morrer. Aí eles comem, eles não morrem. Imediatamente eles não morrem. Tem toda uma explicação, eles morreram espiritualmente, não sei o quê. Não, eles não morreram, já estavam mortos, como a gente viu aqui. Quando Eva é tirada de dentro de Adão, eles morrem. Então que morte que eles morreram? De que tipo de morte eles morreram? E é o nó sexual que tem que ser desfeito. Quando Deus vem falar com eles, Deus fala que como Adão vai ser punido? Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que conseguir as coisas do suor do rosto até voltar ao pó. Como Eva será punida? Todas as questões da punição de Eva têm a ver com o sexo. Aumentarei as dores na sua gestação. Teu desejo será para o seu marido. O que é isso? E a maldição sobre a serpente é óbvia, né? É evidente. A serpente é a Kundalini. A serpente rastejará e comerá pó. Que pó? Adão vai virar pó. Quer dizer, toda a energia da libido vai ser direcionada à sobrevivência e à sustentação da prole, que também nasce fragilizada e para morrer. É este nó sexual que tem que ser desfeito. Quer dizer, o problema não é a morte, é a geração. Quando o Crowley fala que o olho cego de Horus se abriu para o olho de Shiva, né, para o olho cego que chora, o ânus não gera. Certo? Ou gera? Acho que não, né? Mas o ânus não gera. Então ele está falando de uma produção, de uma transformação na forma de gerar. Normalmente, no Tantra, da maioria das correntes tântricas do hinduísmo e no tantrismo taoísta, né? Na alquimia interna, no taoísmo, a busca é para não ejacular.
Porque normalmente se diz que a ejaculação é uma degeneração, um subproduto, né? Então se diz que o homem deve cortar a cabeça do tigre branco, parar de ejacular, e a mulher deve cortar a cabeça do dragão vermelho e parar de menstruar. Mas essas coisas são dificílimas de fazer, né? E se isso produz a imortalidade, né? Voltemos a igual as montanhas aqui, cadê os imortais para dizer que isso foi feito, né? Mas é óbvio que essa é uma linguagem simbólica. A mulher não vai menstruar se ela não tiver ciclos, né? E a mulher tem ciclos para receber o sêmen do homem e gerar uma criança. Esse é um subproduto da morte. É o nó safado. É o nó sexual. É uma inversão das forças sexuais. Então toda a ideia por trás do verdadeiro Tantra, por trás inclusive de Telema, é a redenção da Kundalini, de modo que ela não seja mais a serpente da morte, que essas forças espirituais não estejam mais voltadas para a materialidade, voltadas para o mundo, e que ela dissolva os princípios homem e mulher, não mais em homem e mulher, mas em algo único. Ou seja, os 3 elementos do Jardim do Éden, todos reunidos em um só. E aí o mundo será transfigurado, porque a gestação não será mais a gestação que leva à morte. Sob o olho de Vares.